Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast. Eu sou o Richard Alquati e hoje eu tenho aqui a presença do Lucas Venier, que é da HI Tecnologia. A gente já estava aqui num papo bem gostoso e descontraído. Ele é o gerente de marketing, então dá para ver que teve uma afinidade no assunto bem legal. E aí eu queria começar agradecendo a você, Lucas, de ter vindo até aqui hoje. É um prazer aí, estou sentindo que hoje o podcast vai ser bem legal. Eu queria começar aí já fazendo aquela pergunta enfática do nosso podcast. Quem é o Lucas na fila do pão? Obrigado, Richard. É um prazer estar aqui, primeiramente. Sinto lisonjeado. Até vi um dos participantes aqui, acho que foi o Herrera, né? Aham. Gostei bastante da participação dele, que foi o primeiro podcast dele, é o meu primeiro também, né? Legal. Então, vai ser bem legal. Bom, eu sou natural do Rio Grande do Sul. Que legal. Então, eu vim para cá, para São Paulo, bem novinho, com 3, 4 anos de idade. Morei em Santos, mas a minha vida, na verdade, foi desenvolvida aqui em Campinas, né? Lá em Campinas, na verdade. Aham. Sou casado já há 11 anos, tenho uma filha de 8. Minha esposa é consultora tributária, então é uma área bem bacana também. E sou formado em marketing, fiz um MBA em gestão estratégica de negócios e vários cursos assim livres, né? Cursos mais de extensão, voltados aí para a área de inovação, para a área de marketing, área de vendas. Eu gosto bastante de estudar. Hoje a gente tem vários meios, né, de estudo fora de curso, né? A gente tem os livros, os clássicos, né? E tem bastante conteúdo na internet hoje, como os podcasts, né? Então, eu estou sempre buscando conhecimento, e não só de técnico, né? Mas eu gosto muito de até um adendo legal aí que, assim, no meu tempo livre, eu gosto muito de música. Que legal. Já fui músico, né? A gente sempre vai ser músico, mas assim, que a música era algo muito presente na minha vida. Foi dos 16 aos 24 anos que eu toquei na noite. Teve ali um ano e pouquinho da minha vida que eu vivi de música, pagava as minhas contas com música. Que massa. Que foi bem no início da minha juventude. E gosto muito de ler sobre história, principalmente história do Brasil. Sou um aficionado de história do Brasil. Estou terminando agora a trilogia do Laurentino Gomes, que é 1808, 1822 e o 1889, que é uma trilogia sobre a história do Brasil mais recente, né? Do período do Primeiro e Segundo Império e da Reinado e da República, né? Então, estou terminando agora o 1889. Então, acho que é mais ou menos isso. Que bacana, cara. Esse sou eu. E você toca violão para sua filha? Toco, Ela fica encantada, imagina. Ela gosta, inclusive ela faz aula de canto. Que legal. Que ela gosta. E como que é o nome da princesa? Helena. Helena. Princesa Helena. E ela gosta muito de música, adora. E minha esposa fica doida porque eu sou bastante eclético, mas gosto muito de metal, né? E uns metais pesados, assim, tipo death metal, umas coisas assim. E minha filha ama. Sério? Ama. Pantera e por aí vai. Cara, Pantera, Opeth, Metallica, Slayer. Ela ama Arch Enemy. Sério? Porque a vocalista tem cabelo azul e minha filha gosta de pintar o cabelo. Ela tá com o cabelo roxo agora. Então ela adora, cara. O gutural, ela curte pra caramba. Que então, massa. a música é algo bem presente na nossa vida, assim. Aí eu levo bastante minha filha pra assistir a Orquestra Sinfônica. Gosto muito de música clássica. Em Campinas tem um programa cultural legal com a Orquestra Sinfônica de Campinas, né? Que é muito boa. Então a gente sempre que dá, a gente vai assistir, né? E é isso. Que bacana. E assim, eu fiquei curioso aqui de saber como que foi assim, essa transição, como que você se descobriu aí em marketing e vendas, podemos dizer assim, você como músico, como você foi parar nessa área? Eu apesar de ter trabalhado com música, logo que eu me formei na escola, né, no ensino médio, eu já tinha banda, ganhava algum dinheiro e tal, mas eu, assim, queria trabalhar e ter um trabalho fixo, né? Um CLT, alguma coisa assim. Estabilidade, né? E meu pai sempre foi um cara muito sério com o trabalho, sempre foi muito rígido com escola, sempre exigiu muito, né? E ele começou a trabalhar muito cedo, né? Por necessidade, né? Obviamente. Veio de uma família muito, muito humilde, né? Muito simples. E aí eu fui trabalhar, cara, no que dava, né? Porque sem experiência...
fui pro shopping. Fui trabalhar no varejo, trabalhei uma loja, fui extra de Natal, que foi bem no dezembrão ali de 2008, foi meu primeiro emprego formal, vamos dizer assim. Aí eu acabei entrando numa outra loja, fiquei pouco tempo, surgiu uma oportunidade um pouco melhor, o salário era um pouco melhor e tal, numa outra loja também, tudo no Shopping Dom Pedro, ali em Campinas. E lá eu fiquei 1 ano, mais ou menos. E aí foi minha primeira experiência de trabalho, assim, carteira assinada, tudo bonitinho, né? E varejo, né, cara? Aquela coisa, né? O pessoal brinca, né? Barriga no balcão. Sim. E aquele atendimento. E eu acho que eu sempre fui uma pessoa, até pelo lance da música, que sempre esteve presente na minha vida, porque eu comecei a tocar com 8 anos. Ganhei meu primeiro violão, fiz parte de coral, gravei CD. Já na época do coral a gente se apresentou com Toquinho, com a família Lima. Então, assim, eu tive um background legal nessa parte de comunicação, né, de se impostar, né, na hora de falar. Então, eu acho que isso já foi um treino, né? E, pô, eu gostei pra caramba, né? E aí acabou que eu fiquei 1 ano, surgiu uma oportunidade de trabalhar com um amigo do meu pai, que estava começando uma empresa, e ele precisava, assim, de uma pessoa de confiança. Era um escritório pequeno, de representações comerciais. Na época, a gente representava algumas empresas que eram fabricantes de óleos essenciais e óleos vegetais. E, dentre outras coisas, fazia de tudo um pouco, assim, né? Eu cuidava principalmente da área administrativa, então ia no banco ainda pagar conta, pegava os boletos, ia lá no banco pagar conta. E ajudava também em alguns desafios, né? Esse amigo do meu pai também tinha uma outra empresa, e aí surgiu uma oportunidade para a gente vender uma biomassa para fazer queima numa caldeira numa empresa lá em Mataraca, na Paraíba. Caraca, e de aí banana? Oi? Biomassa de banana ou não? Biomassa de caroço de açaí. Caroço de açaí. Caroço de açaí. Porque saíram vários estudos que o caroço do açaí tinha um poder calorífico 5, 6 vezes maior do que o bagaço de cana que era utilizado na empresa naquela época, né? E aí o desafio era levar 5 toneladas de Belém até Mataraca. E aí o meu chefe, né, o amigo do meu pai, falou, ó, se vira aí, vê o que dá para fazer. E eu diria que acho que esse foi o primeiro desafio da minha vida, assim, muito sério, né? Porque era um negócio difícil. Sem dúvida. Toda a logística. Toda a logística, né? Apesar de ser... tá no norte, nordeste ali, é uma reta, só que é difícil, cara, porque você poderia... Tem lá a Transnordestina, que é uma ferrovia que poderia ser parte, mas parte está construída, parte não está até hoje, né? Então, foi um desafio. Mas deu certo, no fim a gente levou as 5 toneladas lá, eu fui até lá, né, visitar o cliente, fazer a entrega, participamos do teste, né, o teste deu tudo certo, e aí acabou que virou uma oportunidade interessante. E aí, essa foi a primeira viagem a trabalho, assim, né, para um lugar distante, né, foi para Paraíba, a gente foi para João Pessoa. E aí depois, logo em seguida, eu passei acho que uns 10 dias em Belém, desenvolvendo fornecedor para essa área de biomassa, conhecendo mais fornecedores na área de óleos essenciais, óleos vegetais. Então foi uma baita experiência, né? Eu fiquei 1 ano e pouquinho nessa empresa. E aí foi que eu tomei a decisão de tentar viver de música. Foi aí. E aí foi 1 ano e pouco, mais ou menos, assim, trocando o dia pela noite, basicamente, né? Eu fazia faculdade na época, eu fazia engenharia de produção, muito por conta desse trabalho mesmo, né, que eu estava. Então eu estudava à noite, saía da faculdade, às vezes matava a aula para tocar e dormia até tarde, tentava estudar à tarde e assim eu fui conseguindo fazer. Só que não deu muito certo, porque você é novo, descabeçado, né? Sim. Você não... Enfim, você só gasta dinheiro. Mais gasta morando com o pai e com a mãe, né? E aí eu resolvi voltar, né? Resolvi voltar para o mercado. Eu acho que aí é que eu coloco, assim, como realmente um ponto de começar uma carreira na área de vendas mesmo, né? Que daí eu fui para uma empresa... trabalhar na área comercial mesmo, na área de vendas, né? Na área de, mais especificamente, vendas na parte de pós-vendas, né? Então, atendia... Era uma empresa focada em venda de máquinas de construção
E aí eu ficava na área de pós-vendas vendendo os implementos, só que era 100% inside sales. 100%. Que legal. 100%, né? E aí, isso em que ano? Isso foi em 2012. 2012 até aí sair no finalzinho de 2013, mais ou menos. Fiquei 1 ano e 8 meses, quase 2 anos na empresa, né? Foi aí. E aí nesse meio tempo, eu estava ainda um pouco... eu já tinha largado a engenharia de produção, tinha começado a fazer administração. Eu estava meio incerto do que eu queria profissionalmente para mim, né? Eu estava em vendas, mas eu ainda não tinha entendido que aquilo era o meu negócio, né? Eu gostava e tudo mais, mas eu não estava assim ainda apaixonado. A música ainda falava muito alto para mim, né? Então isso até, de certa forma, me atrapalhou um pouco, né? Conseguir me encontrar. Mas, ao mesmo tempo, foi uma bagagem incrível, né? Porque desde os 16 anos, negociando, vendendo contrato, a gente tinha contrato, né? Muitas vezes, fazia lá um casamento, tocava numa festa de empresa. Não era só bagunça também, né? Tinha a parte séria, né? A gente chegou a fazer investimento em compra de equipamento. Eu e mais 2 membros da banda, a gente fez uma sociedade, comprou uma porrada de equipamento, gastou uma grana para poder ter estrutura, né? Para poder locar os equipamentos para a gente mesmo, né? Para a própria banda, para poder fazer os eventos. Uma mesinha, né? De som, mesa amplificador. De som, PAs, microfone e tudo mais, né? Então foi um aprendizado, né? Acho que tudo tem o seu motivo, né? O seu momento. E aí eu acabei ficando nesse tempo tocando, fui para essa empresa e acabei saindo muito por conta dessas dúvidas, né? E aí acabou que surgiu a oportunidade de trabalhar na empresa que eu estou hoje, que é a HI Tecnologia, né? Então foi lá em agosto de 2014, através de uma indicação, meu sogro conhecia um fornecedor da HI Tecnologia, e aí o cara perguntou se, né, pro meu diretor se tinha alguma oportunidade, porque um amigo dele, que no caso meu sogro, tinha uma indicação, e aí, o meu diretor gostou do meu currículo, porque eu já tinha alguns anos de experiência, poucos, né? Eu comecei a trabalhar em 2009, né, oficialmente, vamos por assim. 2014, já tinha ali 5 anos de estrada e já na área de vendas, já tinha tido algumas experiências legais e tudo mais. E aí eu fui para a entrevista, ele gostou muito de mim, né? Acho que ele enxergou um potencial ali e ele precisava de alguém que pegasse a área comercial da empresa, que era muito incipiente, ainda não tinha processos claros. Basicamente, ele tinha uma pessoa que tirava pedido. Chegavam as solicitações de orçamento, fazia o orçamento, mandava. A empresa ia lá, mandava o pedido, ele botava o pedido para produção e era isso. Então, vendas era muito mais só processo reativo, né? E não tinha nenhum... vamos pegar e trabalhar esses clientes, fazer uma visita, não tinha nada. Era literalmente mato, né, na empresa. E como a empresa é uma empresa de tecnologia, os 3 sócios são engenheiros, e a empresa sempre se desenvolveu e cresceu comercialmente, muito calcada do ponto de vista técnico e muito por um crescimento orgânico via indicação e tudo mais. Então, o pessoal não sabia muito como fazer. E é uma empresa limitada a nível de recursos, né? Eles já tinham tentado trazer pessoas mais experientes, pelo menos 1 ou 2 experiências antes de mim, pessoas que já tinham experiência do mercado, pessoas mais sêniores, né? Mas não deu certo. Mas eu acho que era muito por conta também da própria inexperiência deles em dar o direcionamento. Sim. Né? Eu acho que foi esse o ponto. E aí, como eu era assim, muito iniciante ainda, e conhecia não conhecia nada de automação industrial, que é o segmento que a gente atua, eu acho que deu certo por causa disso, né? Eu venho dando certo por causa disso, porque daí eu não tinha nenhum viés. Eu tava ali, assim... Sem vícios, cru, né? Porque, exato, eu tava cru, né? A nível do mercado em si, eu tava cru, né? Conheci um pouquinho lá na empresa de máquinas, né? A gente tinha uma estrutura comercial, que era uma empresa bem maior,
uma empresa bem estruturada. E então eu consegui trazer bastante conhecimento dessa experiência, né? Então ajudou bastante. E aí a gente começou. Então o meu início, eu diria que foi mais ou menos ali em 2012, e eu diria que assim onde eu realmente me apaixonei por marketing e vendas foi em 2014, quando eu iniciei minha trajetória na HI Tecnologia. Quando você voltou para ela, né? Na verdade, não, em 14 eu comecei, começou, né? tá, Isso, desculpa. aí eu fiquei 14, 15, 16 e saí em janeiro de 17, bem no comecinho de janeiro. Metade de janeiro eu saí. Eu achei interessante que você comentou que quando você saiu de lá, a gente estava conversando aqui em off, que quando você saiu de lá, você saiu por uma questão que você estava com a filha pequena e tal, mas que o seu coração sempre se manteve dentro da empresa. Né? Eu saí por uma necessidade única e exclusivamente financeira, não era por uma questão de não acreditar na empresa ou de estar infeliz, muito pelo contrário. Eu estava assim, mega empolgado. E tinha todo o cenário de crise econômica, né? 16 e 17 foram anos terríveis, né? Terríveis, assim, para a economia. E aí eu acabei recebendo uma proposta, uma oportunidade que financeiramente era muito mais atrativa, e eu tive que tomar uma decisão pelo lado da família, né? Coloquei a família em primeiro lugar, ao invés de me colocar a minha satisfação pessoal ali, né, profissional, no lugar, né? Eu poderia ter ficado, mas acho que foi bom, porque... Te deu bagagem, eu né? acho que eu não teria o mesmo desempenho se eu não tivesse saído. Porque eu respirei um ar de uma empresa que estava crescendo 300% ao ano. Né? Num mercado totalmente diferente, num modelo de negócio diferente, e eu pude trazer toda essa bagagem para a HI e ajudar a implementar essa mentalidade, trazer um pouco de recorrência, né? E também um pouco de agilidade. A HI é uma empresa que já tem 35 anos, né? Nasceu em 89. Então, bem ou mal, e assim, a gente começou a fornecer para a Petrobras, que a área de óleo e gás é uma área, assim, 50% da nossa receita é óleo e gás. Né? A gente tem soluções específicas para óleo e gás. Então a gente fornece para a Petrobras desde o início dos anos 90, logo no começo da empresa. E a gente tem ISO 9001 desde 2003, porque precisa ter para fornecer para a Petrobras. Então a empresa ela precisou amadurecer antes a nível de processo do que em nível de marketing, de vendas, entendeu? Ela precisou ficar muito boa. Que normalmente é o contrário, né? Exatamente, né? Até trazendo um pouco da história da bandeira do Brasil, né? Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso, né? Mas, na verdade é o contrário, né? Progresso traz e a ordem. Exato, né? A gente cresce primeiro, bagunça tudo, faz a ordem. Cresce de novo, faz a ordem, né? Sim, faz sentido. Então, eu acho que é mais nessa toada, né? E ali acabou fazendo um pouco ao contrário, né? Bem na linha do ordem e progresso. Acho que acho que foi válido. Cada empresa tem uma história, né? Sim. Tem uma trajetória. Então... E o que você atribui, assim, qual a experiência ou até mesmo qual a sua habilidade técnica que você acredita que te levou a estruturar a empresa, a se tornar gerente de marketing? Legal. Olha, eu acho que o primeiro ponto, né, é você, no meu caso, eu acho que eu tive a oportunidade de desenvolver essa habilidade muito de interpessoal, né, de saber conversar com as pessoas, de comunicação, e aí tem um outro aspecto importante, de ser muito curioso. Então, eu tenho uma mania de querer saber a origem das coisas. Tanto que, sempre quando eu vou ler alguma coisa, né, o estilo de leitura, de leitura ou das coisas que eu tento estudar, é sempre na origem. Eu sempre quero buscar, mas quero saber de onde vem isso, né? Então, acho que esse é o meu drive, assim, a nível de buscar conhecimento, né? E eu acho que eu me considero um empreendedor, assim, apesar de não ter, né, um negócio próprio, né? Tive por um breve período, foi mais uma experiência do que realmente, né? Foi um período muito curto, mas eu me sinto um empreendedor, assim, nesse sentido de, como meu diretor gosta de falar, de pegar o boi pelo chifre, sabe? Então, eu acho que eu tenho esse lance de, o mato não me assusta.
e ter que abrir um caminho aqui, isso não me assusta. Eu gosto de falar, putz, isso aqui não tem nada. Do novo, né? Do zero, sabe? Chegar e entrar num lugar inexplorado e começar a desenvolver alguma coisa ali. Isso me atrai muito. Então, eu acho que é um pouco de personalidade, né? De pegar e falar, pô, tem esse desafio, então eu vou pegar e vou fazer. E eu acho que o mais importante de tudo, além do aspecto da minha personalidade, né? Que eu acho que outras pessoas têm também, e aí cada um com temperos diferentes, né? Foi carta branca, autonomia. Se o meu diretor não tivesse me dado autonomia e me dado espaço para errar, a gente não Nada disso teria acontecido. Não, a gente não tinha chegado onde a gente chegou, porque ele mesmo falou, Lucas, eu não sei fazer, e é por isso que eu tô te trazendo aqui. Eu sei que você não sabe também, eu sei que você é novo, mas é o cara certo para descobrir. Mas você tem potencial para isso, né? E, óbvio, dentro das limitações, a empresa pagou alguns cursos e eu fui a muitos eventos. Então, assim, eu sou entrão. Eu pego, não, eu acredito naquilo, eu vou atrás e faço e Abraça, tal, né? Abraço e faço acontecer. Cara, errei muito, né? Assim, muita cabeçada, porque no começo você tem muito pouco conhecimento do mercado. E principalmente o mercado de tecnologia na área de automação é muito específico. É muito específico. Ainda mais que vocês têm atuações em nichos tão distintos um do outro, né? Isso então, acaba deixando mais desafiador. Né? Exato. A gente é muito forte em óleo e gás, mas, cara, a gente atua forte na área de saneamento, no agro e na indústria em geral, assim, né? A indústria de manufatura, indústria química, indústria de bebidas, de alimentos, indústria têxtil. É muito amplo, né? E aí eu falo, até brinco com o pessoal lá na HI que essa capacidade de ser tão genérico, ela é boa, mas ela acaba sendo o nosso próprio algoz. Sem dúvida. Porque a generalidade de atuação, ela faz com que você seja meio pato, né? Você não então, a gente tem tentado, né, ao longo desses anos, ter olhares mais específicos, né? Assim, olhar mais para a cauda longa, que a gente estava falando aqui recentemente, né? E para poder ser mais assertivo, porque não dá, cara. A automação é um tema muito geral. Sim. E aí, ao longo dos anos, a gente foi tomando decisões. Não, isso aqui eu não faço. Esse segmento, desse jeito, eu não vou atender. É importante saber dizer não, né? Não, porque às vezes você fica dando murro em ponta de faca. A gente fica tentando encaixar uma pecinha redonda. Querer agradar todo mundo é o maior problema. Fica tentando encaixar uma pecinha redonda num buraquinho quadrado. E, pô, você só vai ficar perdendo tempo, né? Não tem jeito. Então, eu acho que, assim, a nível pessoal, eu acho que é o lance da curiosidade, né? De querer saber e querer saber mais e mais e mais. Eu acho que é o lance da resiliência também, de você não desistir rápido, fácil, porque é difícil. Sem dúvida. Né? Então, assim, às vezes os problemas que surgem do algo novo, a gente tende a desanimar, né? Mas a resiliência que nos prende. É uma briga mental, na verdade, né? E o que você acredita que, olhando assim nesse retrospecto dos 6 anos aí que você está nessa segunda passagem... Eu brinco que é a segunda temporada. Segunda temporada, boa. O que você acredita que a empresa teve como evolução que você conseguiu implantar, tanto no departamento de marketing e de vendas? Legal. Eu acho que o ponto principal foi a gente conseguir ter uma certa consistência de vendas para uma quantidade de clientes que a gente não conseguia ter assim, uma retenção, uma recorrência tão importante, né? E para um negócio como o nosso, que 90% da nossa receita é transacional. Sim. Hoje eu acho que a gente tem até menos, acho que até uns 95% é transacional, uns 5% é recorrente, que é recorrência previsível, né? Ou seja, eu sei porque eu vou faturar, porque é um software recorrente, né? Que é a nossa plataforma IoT lá. Mas 95% é transacional. Uau, tem que matar o leão por mês. Exatamente. Só que a gente conseguiu desenvolver ao longo desses anos diversas empresas, né, clientes, muito por estratégia de canais, clientes que, como eles vivem de projeto,
Então eles precisam comprar o nosso equipamento, comprar o nosso software. E aí todo mês eles estão comprando, né? A gente conseguiu criar uma carteira grande, né? Você falou que chama integradores, né? Isso, a gente tem basicamente 2 canais lá, né? A gente chama de integradores, que são empresas de automação, são empresas de serviço. A HI Tecnologia é uma empresa que desenvolve tecnologia para o mercado de automação. Então, o meu cliente ideal, vamos dizer assim, né? Para quem eu quero vender muito, é para as empresas de integração. Porque ele vai estar Porque ele está lá no cliente final. Uhum. É ele que está lá fazendo o projeto. E assim, para o nosso negócio, faz muita diferença você estar na mesma localização geográfica do cliente. Ou muito próximo. Sim. Né? Então, a automação é um negócio que você... Cara, você está mexendo com automação de máquina, principalmente, processo. Uhum. Então, não tem como você ser muito bom estando muito longe. Sem dúvida. Entendeu? Então, a estratégia de canais para integradores, ela é fundamental, né? Na parte de fabricantes de máquinas, que é um outro canal importante, a questão da localização já não é tão diferencial. Que você pode enviar para ele. Porque, exato, ele vai ter a planta dele de fabricação, então, um fabricante de máquina lá na Bahia, em Salvador. Ele fabrica tudo lá, ele manda as máquinas. Especificações técnicas que ele precisa, você fabrica e despacha para ele. Exatamente, né? O nosso produto ele é um produto seriado, né? Então, a gente tem hoje um portfólio aí de pelo menos uns 10, 12 produtos, mais ou menos. E são produtos produzidos em série, né? Então, a gente tem... Por exemplo, o nosso principal produto são controladores lógico-programáveis, né? A sigla CLP. A gente hoje conta com 3 famílias. E aí, cada uma dessas 3 famílias tem diversos modelos diferentes. Mas são produtos feitos em série, né? E aí, a gente... fornece para esse pessoal. E, óbvio, a gente também tem a área de projetos interno, né? Então, a gente é integrador de nós mesmos, né? Sim. A gente também tem uma área de serviços, que a gente chama de engenharia de aplicação. Então, a gente tem um time grande lá de aplicação, que basicamente hoje atende muito a área de óleo e gás, que é o nosso principal nicho de mercado, olhando para consumo final, né? Para o cliente final, para a gente. O óleo e gás é a área principal. Eu diria assim, até que o nosso mercado está mais na parte de petróleo mesmo. A gente é especialista em elevação artificial de unidades de bombeio em terra. Então é bem assim, cauda longa mesmo. É bem, né? cauda longa. Cauda longa. Mas o Brasil ele é um mercado relativamente pequeno. 70% da produção mundial de petróleo é terra. No Brasil, essa proporção ela é totalmente inversa. Né? Ela é 90% mar, né? Águas profundas e ultraprofundas, e 10%, 8% terra. Né? Então, apesar de ser grande, porque o mercado de petróleo é gigantesco, quando a gente está falando de terra, a gente deve estar falando aí de uma movimentação na casa de bilhões, né? de faturamento, né? Das operadoras. Né? Eu estava vendo que na Venezuela está na superfície, né? E no pré-sal está... Que é a parte boa da Arábia Saudita também. A Arábia Saudita, por que ele... Cara, você pega uma picareta, dá uma paulada na terra lá, sai petróleo, cara. Aqui é um pouco mais complicado. Aqui, mesmo em terra, a gente tem pontos de extração de 2 quilômetros. Caraca. 3 quilômetros. Uau. É uma haste gigantesca, com uma bomba lá no fundo e tirando... o petróleo, ele fazendo elevação artificial. Que é onde vocês entram. Que é onde a gente é especialista em automação desses métodos, né, de elevação artificial de óleo. Então, além da gente fazer a tecnologia, a gente também faz a solução, a implementação. Que legal. Porque o produto nosso, ele é uma folha em branco. Uhum. Você compra um Photoshop, ele não é nada. Não vai sair fazendo arte. Né? O nosso equipamento lá é a mesma coisa. Ele te fornece um ambiente de programação para você falar, aciona essa saída digital, aciona essa saída analógica, leia essa entrada digital, leia essa entrada analógica. Então ali você tem que dar os comandos para ele. Né? E aí, no caso de óleo e gás, a gente, além de fabricar o equipamento, a gente desenvolve a solução, a programação. E aí para os outros mercados... E implementa, exatamente. E para os outros mercados... tem muitos segmentos que a gente também desenvolve soluções, porque daí é a área de projetos, né? Mas na grande maioria das aplicações, é o nosso integrador, o fabricante, que utiliza o nosso equipamento e que está implementando.
Então, muitas vezes a gente tem equipamento no mundo inteiro, assim. A gente tem equipamento que a gente nem sabe onde está. Recentemente, a gente falou com um cliente, ele falou, pô, mandei o equipamento de vocês lá para Dinamarca, num centro de pesquisa. Nem sabia. Que legal. Né? Então, porque a gente tem muitos fabricantes de máquina, o pessoal exporta muito, né? Uhum. Então, o nosso equipamento tá... A gente diretamente não exporta, mas acaba exportando de forma indireta, né? Uhum. E assim, na área de automação industrial, o que você acredita que são os maiores desafios hoje do mercado? Olha, tem alguns, né? Eu vou colocar do ponto de vista para a gente como uma indústria, né? Nós somos uma indústria também, fabricante de tecnologia nacional. Acho que esse é um primeiro ponto. A gente compete com gigantes. Sim. Né? Os nossos maiores concorrentes são empresas gigantescas. Siemens, Rockwell, Schneider, a própria WEG, que é nacional, né? São empresas gigantescas que têm um portfólio... Atuação global, né? Todas multinacionais. E a gente compete com esses caras, né? E a gente aprende muito, né? A gente aprende muito. Mas acho que esse é o grande desafio para a gente como empresa de automação. Tem outras empresas que têm mais ou menos o nosso porte, que são, na verdade são maiores, né, que a gente, mas estão mais ou menos ali no mesmo meio, que também enfrentam as mesmas dificuldades. Que basicamente assim, você mexer com hardware é muito difícil no Brasil, né? Porque a maioria dessas empresas, elas trazem tudo da China a preço de banana, né? Então, como fazer o cliente olhar para o teu produto e ele, eu quero pagar um produto nacional e ter a confiança e a certeza de que vai dar certo, né? Então, acho que a gente briga muito com esse desafio de conseguir convencer as indústrias nacionais a usar o nosso equipamento em detrimento de equipamentos que são baratos e que entregam. Uhum. E mesmo os equipamentos que não são tão baratos, a gente também precisa... Porque às vezes a gente compete com equipamentos de fabricantes, né, como Siemens e tal, que o equipamento é muito mais caro que o nosso. Só que o cara já tem aquela confiança, né, tem uma confiabilidade muito grande. Então, como é que eu faço para quebrar isso? Né? Hoje, o pilar que a gente se apoia é atendimento. Porque a Siemens, uma empresa para ela, talvez ela é um número só, só né? mais uma. Para a gente não. A gente, todo cliente, e aí eu acho que isso é uma vantagem de ser menor, né? De ser pequeno, né? A gente hoje é uma média empresa, né? É que você consegue praticamente dar a mão para o cliente, assim. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, né? Acho que a gente começou a desenvolver a área de suporte técnico sob a minha gestão lá em 2019, mais ou menos. Foi em 2019 que a gente implementou, porque não existia uma área de suporte técnico. Quem dava suporte técnico era o próprio time de produto, que era uma bandeirinha que ficava na mesa de cada um. Hoje você atende, hoje é o fulano, amanhã é o Beltrano, e ficava rodando. Então não tinha ninguém dedicado para isso. Só que aí e aí não era nem porque a demanda estava aumentando, é porque eu falei, olha, a gente precisa ter alguém dedicado para a área de suporte técnico. Resposta rápida, né? Que ele alguém sinta tem abraçado. Que ser o advogado do cliente aqui dentro, né? Que traga as demandas, que tenha a empatia, a preocupação e tudo mais. Então, a gente colocou, né, uma pessoa lá na época, e eu acho que esse é um dos grandes diferenciais nossos, assim, atendimento. O atendimento, a gente tenta assim, entregar 11, 12 ao invés de 10. A gente tenta, eu acredito isso. Que assim, o marketing, a vendas vai te ajudar a você vender. Mas o que vai aumentar o LTV, né, o tempo de vida útil do cliente ali dentro, sem dúvida é o pós-venda. Exatamente. Porque é ele que está diretamente ligado à satisfação. Exatamente. E até mesmo a impressão que a pessoa tem da sua solução. Né? Exatamente. Se você não tem um pós-venda dedicado. A gente começou a implementar agora práticas de sucesso do cliente. Né? Não que a gente não fizesse. Uhum. É que é muito doido porque... É só evoluções, né? A gente tem mania de rotular as coisas, né? O ser humano gosta muito de Sim. botar as caixinhas. No fundo, o que a gente faz hoje é quase igual
a nível de princípios, o que a gente começou a fazer lá há 6 anos atrás, quando eu voltei para... Tá, eu voltei como gerente, né, para estruturar, vamos contratar pessoas, né? A gente começou com eu e mais 2 pessoas, hoje nós somos o time comercial como um todo, somos em 12, 13 pessoas. Então, mas essencialmente a gente faz a mesma coisa, os estruturou, né? E colocou processos. Eu Exatamente. acredito que essa é a palavra-chave. A mentalidade sempre foi a mesma. Pensamento, cara, cliente no centro, cliente muito bem atendido, entender e ter a empatia, porque isso é que vai fazer a diferença. A gente tem o mesmo princípio aqui de empatia, entender a dor do e é difícil, viu? Você, ao longo dos anos, você vai aprimorando a sua visão na hora de contratar pessoas, né? Mas a gente hoje tem um pouco mais de experiência e na hora de contratar, a gente contrata muito, independente do que vai fazer, seja em marketing, seja em pré-vendas. Soft skill. Cara, olhar assim, a pessoa, ela vai conseguir, ela tem a percepção, a gente consegue ter a percepção de empatia. Acho que esse é o fator primordial para estar na área comercial. Não tem outra. Entender, não ser aquele vendedor chato que quer empurrar, entender o que ele precisa. Exato, né? E respeitar que o cara está passando, porque ouvir mais. A gente vive uma situação que muitas vezes o equipamento nosso, ele é o coração da máquina. Se o equipamento para, a máquina para. E o cara está com a produção parada, ou o processo dele parado, né? Porque às vezes o nosso produto ele não está necessariamente na linha de produção. Ele está em estruturas, né? De utilities, de facilities. Então, o nosso equipamento ele controla um reservatório de água, que é o reservatório que vai abastecer um sistema de incêndio, ou a própria empresa, né? Então, a gente trabalha muito com as aplicações adjacentes à linha de produção, né? Isso é uma das dificuldades que a gente tem, inclusive, né? E foi um dos pontos que a gente tangenciou vendas. A gente viu que na linha de produção, eles gostam de padronizar equipamento. E aí a gente tentando penetrar nessas linhas e a gente não conseguia. Vamos focar em aplicações adjacentes. Vamos lá na utilities, nos facilities. E a gente tem tido sucesso por essa abordagem. Né? Comer pelas beiradas. Comer pelas beiradas, exatamente. Legal. E assim, eu estou aqui intrigado pensando no seguinte, como vocês atendem diversos nichos, né, distintos, como que a HI faz para se manter atualizada às mudanças, né, e às necessidades que acontecem nesse setor? No passado, a gente não tinha assim uma diretriz, né? Meio que a gente fazia tudo de tudo a nível de aplicação. Quando a gente pega algum projeto para desenvolver a solução, né? Não só vender o equipamento. Hoje a gente atua em vários mercados diferentes, né? A nível de fazer o projeto. Só que a gente tem, ao longo dos anos, a gente vem percebendo que a gente tem mercados que são mais promissores, que tem uma oportunidade de venda maior e que tem uma barreira de entrada menor. Então, inteligência comercial, é você avaliar essas questões, só que isso é uma coisa que só estando lá dentro para você saber, né? Isso vem com o tempo mesmo, com a experiência. Então, a gente, por exemplo, óleo e gás, está no nosso DNA. Isso a gente está mirando muito forte na área de óleo e gás, porque existe um programa do governo de privatização das operações de óleo e gás no Brasil. Então, a Petrobras vem se desfazendo desses ativos. E, cara, hoje tem mais de 30 operadoras privadas. E a gente acabou de descobrir lá no Amazonas, acho que no Amapá. Isso, o que talvez esse segmento a gente não atua, né? Offshore. A gente atende só onshore, né? Que é terra, né? Mas é bom também, né? Com certeza. Quem acaba sabe fomentando o mercado. Acaba fomentando, sem dúvida. Mas a gente vê que tem uma linha de... As pessoas, todo mundo fala, o petróleo está acabando, mas não é bem assim. Ainda vai levar um bom tempo até, de fato, começar a diminuir muito a produção e de fato, a transição energética realmente acontecer, né? Acho que ainda, cara, eu chuto aí pelo menos uns 30 anos, assim, de muito desenvolvimento na área de petróleo. Eu não vejo... Eu acredito que até mais, eu que nem sou da área. Exato. Mas
Então, óleo e gás a gente está muito dentro. Saneamento. A gente está olhando muito para saneamento, muito, porque é um mercado gigantesco, Sim. muito maior que o de óleo e gás no segmento que a gente atua, né? Porque óleo e gás no Brasil uma área gigante, mas a gente está muito específico ali na área de produção em terra. Então, saneamento é uma área muito grande. O marco legal do saneamento veio para ajudar muito nesse aspecto, porque agora a privatização as da Sabesp, privatizações, né? Então, privatização da Sabesp agora, né? Lá no Rio de Janeiro a gente atende o SEDAI, só que agora a gente também tem outras 3 empresas, antes era só uma. Né? Então tem junto com o SEDAI mais 3 que a gente tem a possibilidade de vender, e são empresas capitalizadas, empresas que têm metas agressivas, né? Porque as concessões elas impõem metas, né? De universalização do esgoto, da água, né? Então a gente tem olhado para alguns segmentos e escolhido um pouco mais a dedo na hora de, não, eu vou atacar esses mercados porque a gente vai se especializar ou evoluir um pouco mais em algumas soluções, entregar algumas soluções já mais mastigadas para esses mercados, né? E aí no agro a gente atende também algumas soluções, né? Principalmente na área de irrigação. A irrigação é uma área que a gente tem atuado bastante. Mas é basicamente isso, assim, como a gente tem essa estratégia de canais bem definido, né? A gente acaba... o nosso integrador que é mais especialista. Né? Então, a gente tem integrador, por exemplo, o cara só atua na área de indústria têxtil. Ele só faz projeto, retrofit de máquina na área têxtil. Então, ele é o especialista. E eu preciso garantir que o meu produto vai atender a necessidade dele. Entendi. Entendeu? Então, o nosso produto ele é um produto genérico, né? A nível de automação. Basicamente, você automatiza o que você quiser. Você customiza e ajusta na implantação. Exato, exatamente. Legal. Porque ele é uma folha em branco, né? Você automatiza, você tem lá um ambiente que você vai falar o que ele vai fazer. E aí, acho que o lance é você... E aí, acho que é muito a questão da área de produto, né? Não só marketing, né? Tá ligada nessas... marketing, vendas, criação e a gente vem evoluindo muito essa interseção, essa comunicação da área de marketing, vendas e suporte. Que legal. Né? Sucesso do cliente com o produto, né? Para que o produto... Que às vezes ele fica... eles ficam meio longe, né? Ele fica meio longe do cliente final ali. Porque o pessoal está lá desenvolvendo e tudo mais, e às vezes falta um pouco do feedback. Então, a gente tem cumprido muito essa área de constantemente conversar com a área de produto, para que o produto ele seja cada vez mais aderente ao que realmente o mercado precisa, né? Tal do Product Market Fit, né? Então, que é um negócio que você percorre para sempre, né? Você nunca vai chegar no 100%, porque o mercado ele é dinâmico. Principalmente agora com inteligência artificial e tudo mais, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Sim, e assim, se tratando dessas grandes empresas de saneamento, quais são os principais desafios para atender essas empresas? Olha, eu vejo que, assim, a nível de aplicação, né? Ou seja, de desafio tecnológico, a gente acredita que o nosso produto ele está muito bem estruturado para isso. Acho que a gente compete com grandes fabricantes, né? E o produto está bem, tá bem fundamentado, né? O produto está bem legal nesse aspecto. Eu vejo que a dificuldade de atender essas empresas ela está muito mais numa questão de relacionamento, porque a gente está vindo de empresas basicamente num setor que é muito público, e indo para privatizações. E aí é a dificuldade, é você conseguir adentrar num local que é politizado. Sim. Eu vou dar um exemplo prático. Nós temos a Sanasa em Campinas, a gente nunca vendeu um parafuso na Sanasa. Entendeu? E não foi por falta da gente tentar se aproximar, mas existe... Licitações, né? Existe um jogo político que é difícil. Dificulta, né? E assim,
E não estou dizendo que é porque existe corrupção nem nada, não tem, né? Não é necessariamente isso, né? Sim. Mas é difícil. Mas também, mas não necessariamente o que você citou. Mas... a Sanasa é uma empresa incrível, inclusive, né? Os caras são muito competentes, mas a gente, né, no quintal de casa, a gente nunca conseguiu pôr. Por outro lado, na Sabesp, lá na Copasa, na Embasa, no SEDAI, no Rio de Janeiro, cara, tem um monte de equipamento. Você consegue vender lá pro Rio de Janeiro, mas exato. Tá aqui lá no seu quintal. Na Bahia, Embasa, lá na Bahia, SAEC, lá da cidade de Crato, lá no Ceará, tem equipamento nosso lá, equipamento, software. É muito doido, né? Mas acho que o saneamento hoje, a dificuldade eu acho que é mais o desafio político de conseguir encontrar uma forma de fazer um primeiro fornecimento, o pessoal ver, gostar e entender que o produto funciona e tudo mais, né? A gente tem conseguido fazer algumas vendas importantes que tem nos dado lastro na hora de conversar com as empresas de saneamento, né? Eu acho que a nível de tecnologia, a gente vem conseguindo entregar o produto. Eu acho que realmente a penetração comercial ali, né? Eu acho que é isso. E como você acredita que as soluções da indústria 4.0 conseguem integrar Big Data com internet das coisas? Legal. Olha, a gente vem assim, ouvindo muito, né, sobre indústria 4.0 de uns anos para cá. Acho que a HI ela já tinha soluções de indústria 4.0 muito antes de se falar em indústria 4.0. Na essência, né? Na essência, exato. E a gente nem sabia direito, né? Assim, a gente já tinha uma plataforma IoT lá em 2015. Quando, cara, nem se falava a gente estava à frente, né? Provavelmente outras empresas tinham também, né? A HI provavelmente não era a única, mas a gente já tinha isso, né? Só que o que acontece? Existe uma realidade muito diferente na indústria quando a gente olha para as grandes indústrias, né? Então, se a gente fizer um recorte a nível de porte, se a gente pegar as pequenas, as médias e as grandes indústrias, então vamos pegar assim, mais ou menos, uma empresa pequena, uma indústria pequena, que tem um faturamento ali até uns 10 milhões, mais ou menos, né? Uma empresa pequena. Uma empresa média, um faturamento ali mais ou menos até uns 300 milhões, e dali para cima, cara, as realidades são muito diferentes. Muito diferentes. As indústrias de grande porte, elas já estão na indústria 4.0. Assim, nadando de braçada, porque tem pessoas, eles têm capacidade de ter equipes de automação, né, um departamento de automação dentro da empresa. Né? E então, essa evolução, equipes de inovação e tudo mais. Então, essa evolução ela acontece muito no mesmo ritmo ou quase no mesmo ritmo que o mercado vai lançando os novos produtos, as novas ferramentas. Né? Então, tem muita empresa hoje grande que já está, a realidade dela é machine learning, é inteligência artificial, é internet das coisas, né? O dia a dia daquela empresa já é assim. Só que quando a gente vai para a realidade da pequena e média indústria, que é 70%, 60%, 70% da indústria mesmo, o grosso da indústria, se não for mais, cara, o pessoal tá lá na indústria 2.0, malemar na 3, entendeu? E esse é o grande desafio nosso. Transformação digital, né? A gente entendeu... A gente atende empresas grandes? Atende. Mas não é o nosso foco. Nosso foco é pequena e a média indústria. Por uma série de razões. A primeira, cara, porque na pequena e média indústria a gente não tem uma barreira de entrada, ou tem bem menos uma barreira de entrada quanto a marca do produto de automação. Que na grande indústria, esse padrão ele já é mais fechado. Sim. Então a gente não tem essa dificuldade, ou sente muito menos essa dificuldade. Eles são mais abertos a ter uma diversidade de... Experimentar uma nova marca. Experimentar, né? Exatamente. E a questão também que eu acredito do que você comentou, de pegar na mão, deles se sentir amparados. Vem cá, eu tenho bagagem sobre isso. Eles precisam disso, porque eles não têm gente especializada. O medo do incerto, né? E mais do que isso, eles não têm gente especializada dentro das empresas para desenvolver os projetos. Então tem gente com muita força de vontade, querendo fazer, muita gente curiosa, muita gente querendo realmente entregar um projeto legal,
Só que falta o conhecimento e a correria, né? O cara não consegue parar muitas vezes para aprender, para estudar. E falta também, a gente estava comentando mais cedo, existe uma lacuna muito grande na área de educação sobre a automação industrial. Sim. Né? Você tem na área de TI, você quer aprender os BIs da vida, Python, SQL, e C, C++, tudo isso daí você aprende. Tem um monte de escola estruturada. Para automação não tem. E são linguagens específicas de programação. São conhecimentos muito específicos. Você não aprende isso O cara vai fazer engenharia de computação, ele vai fazer análise de dados, lá de desenvolvimento de sistemas, né, ADS. Não aprende nada disso. Malemar nos cursos de automação ele aprende o dia a dia mesmo, né? Então, a gente sente muito que tem esse descolamento entre o que está no LinkedIn, né, o universo que todo mundo deseja estar lá, né, da indústria 4.0 e tudo mais, que é muito legal. Acho que a gente tem ajudado muito nisso, né? Acho que o nosso papel nesse meio é fornecer a capacidade da digitalização dos dados e, em alguma medida, o nosso cliente consegue, até com as nossas soluções, fazer ali um pouco de BI, né? A nossa ferramenta, a nossa plataforma, ela tem lá um BI muito simples, ainda porque o objetivo dele nesse momento não é o tratamento dos dados, mas é a concentração dos dados em nuvem para que você consiga conectar outras ferramentas para poder fazer análise de dados, né? Então, um Power BI da vida, um Tableau, enfim, né? Outras ferramentas. Só que, cara, o grosso da indústria ainda está engatinhando, está tentando sair ali da indústria 3.0, né? Ou melhor, chegando na indústria 3.0, e a 4 ainda é um pouco distante, mas a gente está trabalhando nisso. Legal. Né? Mas tem muito chão, tem muito chão pela frente ainda. Legal. E falando um pouco sobre marketing, assim, o que você acredita que é uma estratégia eficaz para HI Tecnologia atrair e reter clientes? Olha, a gente tem trabalhado bastante, a gente sempre trabalhou, né, pelo menos uns 10 anos aí, desde a minha primeira temporada, a parte de produção de conteúdo, né? Uhum. Então, a gente começou a trabalhar com inbound lá em 2014 e, ao longo desses anos, a gente vem produzindo bastante conteúdo, muito conteúdo técnico, né? E aí, de tudo um pouco, né? Topo de funil, meio, fundo, de tudo um pouco. A gente produz muito menos do que a gente gostaria, né? Falta braço, né? Mas eu acho que produção de conteúdo é uma estratégia muito boa ainda, né? Uhum. Acho que a atração por inbound, hoje a grande maioria dos nossos novos leads, né, vem por meio do inbound. É o cara que chega no nosso site, principalmente, e ele chega no site, às vezes ele liga, ou ele chama no chat, ou ele manda um e-mail para o e-mail de vendas, ou ele converte num formulário, mas assim, a grande maioria é inbound ainda. Legal. Né? A área de outbound é uma área mais nova dentro da empresa, né? A gente já trabalha o inbound, assim, a qualificação de leads já tem algum tempo, mas essa evolução para acoplar o outbound, ela é mais recente. A gente patinou um pouco com algumas pessoas que não deram muito certo, e aí recentemente, coisa de um ano, tem uma pessoa que entrou lá no meu time, que deu muito certo, está dando muito certo, e a gente vem conseguindo colher alguns resultados muito positivos, né? Só que, assim, é muito doido, porque a estratégia que a gente vem usando para outbound, principalmente, é muito evento presencial. Sola de sapato e saliva e folder na mão, e a gente conversando com as pessoas, e a gente sente que isso dá mais trabalho, você tem uma amplitude um pouco menor, só que os tiros são mais certeiros. Né? E eu vejo que a estratégia de ABM, para a gente, ela funciona muito. Porque uma vez que eu trago um cliente para dentro, cara, eu posso ficar 10, 15 anos vendendo para ele. Entendeu? Ou mais, na verdade, para sempre. Né? Porque, principalmente, se eu trago um canal, essa recorrência ela é ainda maior. Né? Se eu trago um cliente final, dependendo dos projetos internos, né, e aí tem alocação de orçamento, a gente consegue fazer 2, 3 projetos por ano, dependendo. Com o canal, eu estou vendendo
Cara, às vezes tem canal meu, né? Tem cliente integrador nosso que compra mais de uma vez por mês. Compra 2, 3 vezes no mês. Né? Então, é bem diferente, né? Legal. E assim, você tem especialistas ali dentro do time de venda de vocês, específico para cada setor? Sim, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona lá. Então, nós chamamos de área comercial, mas ela é estruturada basicamente em 5 áreas diferentes, né? E a gente tem profissionais, pelo menos um profissional em cada uma delas. Legal. Então, eu tenho uma analista de marketing que cuida, né? Ela é mais generalista, né? Não tem mais especialidade, então a gente conseguiu desenvolver uma equipe de fornecedores na área de design, web design, né? Então ela faz essas interseções, né, com os nossos fornecedores para criação de peças, novas páginas, uma landing page que tem que fazer, um folder, um catálogo, alguma coisa assim. A parte de produção de conteúdo, a gente usa muito os times internos de produto, principalmente, para ajudar nesse desenvolvimento, porque daí é um conteúdo muito técnico, né? Muitas vezes a gente não consegue ter a precisão técnica para poder escrever, então a gente usa muito o time de produto. Então eu tenho uma pessoa no marketing, eu tenho uma pessoa em pré-vendas que chuta com as 2 pernas. Ela tanto cuida da parte do inbound, que é um pouco mais simples, porque na verdade ela só faz a qualificação. E no outbound daí o buraco é mais embaixo, porque daí realmente... E aí a gente trabalha muito. Então a gente senta, a gente define, e o meu papel é mais estratégico em definir o ICP, definir qual que vai ser a cauda longa que a gente vai atingir. Legal. E ela operacionaliza e executa, e eu estou sempre junto com ela. Precisa fazer uma reunião inicial, eu participo, às vezes participa uma outra pessoa também, a gente tem um consultor técnico comercial, que é uma pessoa que ela transita entre todos os times. Então ele é um coringa. Ele é um coringa. Ele ora ajuda o time de marketing a desenvolver algum conteúdo, ora ele ajuda pré-vendas numa reunião inicial, ora ele ajuda o time de vendas numa reunião já mais avançada, faz uma visita técnica junto com o time da engenharia, né? Ajuda a fazer pré-requisito de projeto, ajuda no suporte técnico, ajuda no sucesso do cliente. Então ele é um coringão, ele passeia por todos os times. Porque é uma pessoa que tem um background técnico muito bom, e ao mesmo tempo ele é muito bom comercialmente, é um cara muito comunicativo, né? Uma pessoa muito comunicativa. E aí a gente tem aí em vendas, que daí agora eu não cuido mais sozinho do comercial, então eu tenho um par, né? A Bárbara, gerente de vendas, que vendas já é uma área mais bem estruturada, que foi a primeira área que realmente a gente começou a estruturar, e aí ganhou uma maturidade e uma quantidade, né? Um nível de processo muito grande. Como nós somos uma indústria, então os nossos processos são complexos, né? Então, hoje ela está cuidando de vendas especificamente, aí tem ela como gerente mais 3 vendedores, né? 3 vendedoras no caso. E aí cada uma dessas vendedoras tem a sua carteira de clientes e os seus segmentos. Então, por exemplo, a gente tem uma vendedora que cuida só da área de óleo e gás, da área de energia, e outros segmentos. Aí eu tenho uma outra vendedora que atende área de saneamento, a outra atende indústria metal mecânica. Então, as carteiras são mais ou menos, assim, tem uma coesão de segmento, porque o segmento para o vendedor é importante que você não tenha um leque tão grande, para você tentar ser um pouquinho especialista nos processos, porque tem diferença. Tem muita diferença. Então, esse é o time de vendas. Aí, o time de pós-venda, né, que a gente chama, aí é dividido em 2. A gente tem o suporte técnico, que a gente tem um analista lá, né, um técnico, e estou com uma vaga aberta para mais uma pessoa. Não consegui contratar, estou há meses tentando, está difícil. E no time de sucesso do cliente eu tenho mais 2 pessoas. E esse time de sucesso do cliente, ele trabalha basicamente para a nossa plataforma IoT. É um time de sucesso focado nesse produto que a gente tem hoje, que é um produto, que é um SaaS, né? Então, a gente precisa de uma equipe, e aí um deles fica focado em suporte e implantação, e o outro em atividades de sucesso mesmo, né? Esse contato mais ativo, de conversar com o cliente, entender se o cliente está satisfeito, não está, se está com alguma dúvida, se a gente pode ajudar com alguma coisa, né? Então, esses dias mesmo, o pessoal teve um cliente que eu queria fazer aqui uma integração via API para poder automatizar a análise de dados e tal. Aí a gente foi lá, fez um programinha
exemplo, mandou para ele. Então, que são atividades que a gente não fazia antes, né? Legal. Esse contato ativo, né? Até o nível de interesse. Exato. Sucesso do cliente é o departamento mais jovem, vamos dizer assim, que a gente começou esse ano a trazer, né, pessoas mais focadas nessa atividade. Então, marketing, pré-venda, suporte técnico e sucesso do cliente são as 4 áreas que eu cuido. O meio ali, vendas, eu tenho um par, que é a Bárbara. Aliás, eu queria já deixar um convite aqui para a Bárbara vir participar de um podcast aqui Legal, com também, certeza. Então fica o convite aqui. Bacana. Eu fiquei aqui pensando sobre uma coisa que você comentou, né? De tipo, você citou algumas empresas de tecnologia que fabricam hardwares que são maiores, que têm atuações globais, né? Mas eu queria saber... Os incumbentes, né? Exatamente. O que você acredita que talvez tenha sido fundamental, essencial para a HI ter conseguido fechar grandes contas, né? Que vocês têm clientes muito grandes. Sim, com certeza. Eu acho que o ponto principal, eu acho que o fato da gente ter começado num projeto muito grande que foi Petrobras, isso gabaritou, né? Cara, ajudou muito, assim. Isso gera um lastro, né? Porque o que é um ativo sem um lastro, né? Exatamente. Ou seja, o ativo ele só tem valor se ele tem, se as pessoas confiam, né? E se você confia, se você tem um grupo de pessoas que confia, aí aquilo ali cria-se um valor para aquilo, né? Então, eu acho que a HI ela teve muita competência soube explorar essa oportunidade e conseguiu se estabelecer como... Hoje a HI Tecnologia é a única empresa no Brasil, brasileira, na verdade, né, brasileira, que tem a tecnologia de ponta a ponta a nível de automação. Que legal. A gente explora toda a solução completa, que tem outras empresas nacionais que têm a solução, mas ela não é 100% completa. Ela faz um pedaço. Né? A HI é a única empresa brasileira que tem a solução completa para automação. Isso melhora muito a qualidade, né? Porque na questão de comunicação, da integração da solução. Sem dúvida. Então, eu acho que a gente conseguiu... logo no início, se estabelecer com um cliente grande que trouxe uma relevância grande. E aí isso gerou um lastro na hora de desenvolver projetos com outras empresas. Um dos primeiros projetos da HI, foi um projeto de software, foi IBM, por exemplo. Um projeto para o Banco Itaú. Né? A IBM contratou a HI Tecnologia lá no comecinho. E desde então a gente desenvolveu projetos com grandes empresas no começo. Acho que isso gerou muito lastro, né? Muita confiança. E aí as indicações... Esse crescimento mais orgânico ajudou porque a indicação ela vem com um peso grande. Sem dúvida. E às vezes o profissional que estava numa empresa... Sai de um, vai para outro, exatamente. E o que você imagina assim, para os próximos anos? Onde que a HI estará? Perspectivas, né? Acho que foi na reunião de planejamento estratégico, não sei se foi do começo desse ano, final do ano passado, eu cheguei com uma tabela... de projeção de crescimento para os próximos... até o final da década, né? 21 a 30. E a minha projeção em 30, faturamento de 100 milhões. Que top. 100 milhões de reais. O pessoal deu um pouco de risada porque a gente está longe ainda, né? Apesar de ser uma empresa relevante, mas a gente ainda está evoluindo, né? Mas eu acho que, cara, a gente tem que sonhar grande. Senão, né? O sonho tem que ser possível, né? Ele é possível. E ao mesmo tempo você traçar a curto, médio e longo prazo. Exato, ele é possível, ele é muito possível. E é o que eu falo. A HI ela está num mercado que é o futuro. Entende? Talvez até o presente, né? Exato, assim, ele já está sendo... ele já está acontecendo. Mas a gente vê, cara, que a gente aproveita ainda muito pouco, né? O mercado ele ainda não tem o preparo suficiente. E aí, quando eu falo, não é nem falta de dinheiro, não é falta de investimento. É literalmente... sabe quando as pessoas ainda não destravaram, né? Não caiu a ficha ainda de que é possível certas coisas? Mas como assim é possível isso? Não, é possível. Há muito tempo é possível, mas a pessoa... Então, o nosso desafio hoje é conseguir levar esse conhecimento para as empresas,
para que a gente mostre, pô, isso aqui é relativamente fácil de fazer hoje. É barato, a tecnologia está cada vez mais barata. E cada vez mais a gente consegue aumentar a eficiência, aumentar uma série de indicadores importantes para que as empresas consigam se tornar cada vez mais competitivas, né? Então, eu vejo que o futuro ele é muito positivo para promissor. muito promissor, cara, porque tem assim a base da indústria é automação, né? A base da indústria é cada vez mais se automatizar e melhorar processos, eficiência, né? Diminuir erros humanos, né? e acidentes, né? Uma série de questões. Então, eu vejo que assim só coisa boa, só coisa positiva. Que top. Eu queria agradecer aqui a sua presença, foi muito gratificante conseguir aprender, abrir. É legal que cada pessoa que a gente acaba conversando aqui, a gente acaba expandindo um pouco dos nossos horizontes, e é legal poder sentar numa mesa com uma pessoa como você. Obrigado. Um cara que é sonhador, né, resiliente. Sim. Também sou pai de menina, então a gente acaba criando essa conexão comum aí. E é isso aí, queria convidar você que ainda não conhece o canal a poder se inscrever e abrir aqui para o Lucas, as pessoas que se interessarem, poder se conectar tanto com a HI ou com você, como que ela faz para te encontrar a empresa? A gente é muito presente, eu sou muito presente no LinkedIn, né? Acho que é o melhor local ali. Então, Lucas Venier vai estar lá, facinho, né, para encontrar. E a HI Tecnologia no LinkedIn também, porque daí lá no LinkedIn você acessa o nosso site, acessa outras redes sociais, né? A gente tem tentado diversificar um pouco a produção de conteúdo aí também no Instagram. Então, é isso aí. Legal, muito obrigado. Muito obrigado, Richard. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.